A gente vai falar sobre pandemia e o nosso convidado é o Gustavo Cabral, médico imunologista e pesquisador do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, USP, ele que tem pós-doutorados em Oxford, Inglaterra e Berna, na Suíça. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui contigo. Deixa eu só comentar que, na verdade, eu não sou médico em graduação, mas o resto eu sou imunologista, pesquisador e tal. Mas é um prazer estar aqui contigo. Tá ok, Gustavo, vamos lá. Vamos começar já com um ponto polêmico. Gustavo, a ministra Rosa Weber, né, do Supremo Tribunal Federal, ela deu um prazo aí de 5 dias para que o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, o Hélio Angotti Neto, se manifeste sobre a polêmica nota técnica emitida, né, por ele. Bom, a nota diz que a hidroxicloroquina é eficaz no tratamento contra a Covid-19 e as vacinas não. Depois, ele voltou atrás, soltou outra nota, dessa vez sem críticas, né, às vacinas, mas ele continuou defendendo a hidroxicloroquina, o kit Covid, enfim, essa postura vai contra a própria Comissão Nacional, né, de Incorporação de Tecnologia do Sistema de Saúde, a CONITEC, que o Ministério da Saúde também convocou e deu parecer contrário ao kit Covid. Como é que você vê esse choque, né, dentro do próprio Ministério de postura e, enfim, essa polêmica toda que acabou caindo aí no STF de novo? Pois é, Marilu, esse é um tema de extrema importância a gente estar discutindo, porque a gente está falando sobre as diretrizes, os caminhos que seguem o país na ciência da saúde. Quando a gente está falando de alguém que tem uma importância tão grande, um cargo tão importante relacionado à ciência, tecnologia e inovação, isso é um susto muito grande para nós cientistas, porque são diretrizes. Quando a gente monta algo, a gente precisa ter uma fundamentação técnico-científica muito grande. E ali foi explícito um tapa em nosso rosto, tapa em nossa cara, como cientista, colocar, olha, e foi claro, olha, a hidroxicloroquina tem, o kit Covid tem estudos e eficácia e a vacina não. Isso foi uma falta de respeito, no mínimo, científica absurda. Entra outra questão também, que a gente não fala, olha só, o que a gente deveria estar mais discutindo era relacionado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para estar acompanhando todo o processo de desenvolvimento científico e tecnológico, e eles não aparecem. O ministro parece que vive no cantinho dele, ali só no ar-condicionado. Quando alguém aparece dessa área é para fazer bobagem. No mínimo, eu estou falando bobagem no mínimo. Então, assim, é uma desconexão com a realidade absurda. Com o resultado, o que nós estamos vivendo. Mesmo depois de 600 e tantas mil mortes, nós estamos entrando num pico novamente da Covid e tendo que lidar, infelizmente, com essas fake news vindo de cargos de extrema importância. Então, infelizmente, está sendo judicializado a ciência. Exato. Agora vamos aproveitar que você é imunologista, vamos falar aqui um pouquinho sobre a Omicron, né? Os pesquisadores da Universidade de Medicina da Prefeitura de Kyoto, no Japão, concluíram aí que a Omicron é mais resistente no ambiente externo, pode sobreviver muito mais tempo que as outras cepas, né, que já apresentaram, tanto em superfícies plásticas, como também em pele humana. Vou dar aqui o resultado e eu gostaria do seu comentário, né? Os testes em laboratório mostraram que a Omicron pode sobreviver por até 21 horas sobre a pele e até 8 dias em superfícies plásticas. A gente já lembra aí da sacolinha de supermercado, né? Enfim, como é que você viu aí esse estudo? É realmente impressionante a maneira como a Omicron está se desenvolvendo. O que você podia falar a respeito, Gustavo? Pois é, Marilu, isso é um tema que ele é muito discutido, tá? Porque, assim, porque quando a gente faz um estudo desse tipo, a gente mantém condições ideais laboratoriais para que o vírus, para que o RNA viral, tá? Material genético do vírus, ele permaneça viável por determinado problema. É complexo a gente associar a vida real, porque a vida real a gente tá a gente pega calor, a gente tem a questão da vestimenta, então tem muitas coisas que influenciam. Então, assim, a gente não pode cravar que ele fica
ele consegue permanecer viável durante determinado período. Porque também tem a questão, o vírus fora do corpo, ele não se replica. A tendência é que ele vá sempre diminuindo a carga. Então é algo que, olha, é algo que a gente tem que ter uma atenção, claro, mas não é a mais preocupante. Tá bem? Claro que leva a importância da gente estar sempre mantendo a higiene, o álcool em gel e tal, mas não é a mais preocupante. O que é a mais preocupante mesmo é a transmissão direta. Isso sim, porque a gente passa vírus viável. Isso é uma coisa, não é só chegar ali e encontrar o RNA. Muitas vezes o RNA do vírus, o material do vírus está ali, mas ele não é viável. Então, por isso que tem os diversos fatores. Agora, passar de pessoa para pessoa, por exemplo, por isso que a gente chama a atenção de manter firmemente o uso da máscara e da vacinação. Esses são os pontos principais. Mas esse estudo é algo que chama a atenção pela capacidade dessa nova variante, infelizmente. Exato. Uma dúvida, Gustavo. Enfim, na praia, o que a gente vê, né? Eu vou para a praia com a máscara. E eu percebo que eu sou a única. Assim, que a gente percebe que as pessoas não estão usando. Mas como está ao ar livre, você acha que realmente é uma possibilidade, enfim, de tirar a máscara ou não? Qual que é a sua opinião a respeito? A não ser assim, praia é diferente, né? Praia lotada ou praia praticamente vazia. Tem diferença aí, né, Gustavo? Esse é exatamente o ponto, Marilu. Se a gente está no ar livre, por exemplo, não tem a necessidade de estar usando a máscara. Agora, se nós estamos no ar livre com aglomeração, aí não tem como a gente fugir. Porque o vírus vai passar rapidamente de um para o outro. Se a gente tem contato direto, a gente pode passar o vírus de um para o outro. Não tem como fugir. A questão do ar livre sozinho ou com poucas pessoas, com distanciamento, o vírus não vai sobreviver. Agora, se houver aglomeração, não importa se você está no ar livre ou em ambiente fechado, tem que manter a máscara. Gustavo, vamos lá, vamos falar aqui sobre os dados, aqui os números, os últimos números aqui da pandemia. O Brasil registrou nessa quarta-feira 219.878 casos de Covid nas últimas 24 horas, é um recorde na pandemia. O país totaliza 24.553.950 infectados pela Covid desde o começo. A média móvel foi de 161.870 diagnósticos positivos, 169% maior do que de 2 semanas atrás. Nas últimas 24 horas também, o Brasil registrou 606 mortes, elevando aí o número para 624.507 pessoas que perderam suas vidas. São vidas, a gente está falando de números, mas são vidas. E a média móvel foi de 369 óbitos, 194% maior que o cálculo aí de 14 dias. Eu queria que você falasse como é que você vê esse atual estágio da pandemia em relação a esses casos e também mortes. Pois é, Marilu, você falou um ponto aí muito importante, foi a questão, olha, não são números, são vidas. Porque quando a gente fala de estatística, a gente meio que perde a empatia. Mas quando a gente fala, nós estamos falando da vida, de pessoas, pode ser seu vizinho, pode ser alguém de sua família, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. E isso é somatória de mortes, de vidas perdidas. Então a gente precisa levar em consideração. Esses números estão mostrando basicamente o que a gente vem tentando orientar desde o início do ano, desde o final do ano. Olha só, a Ômicron está vindo aí, ela tem uma capacidade de, mesmo que baixa, de escapar da imunidade gerada pela vacina com 2 doses, por isso houve a necessidade de uma terceira. O número de pessoas com a dose de reforço, com terceira dose, é baixo, então a gente precisa ter cuidado, mas vocês todos vimos o que aconteceu no final, início de ano. Então o resultado seria esse, porque a variante ela tem capacidade de contágio fora do comum, fora do que a gente está acostumado a lidar na ciência. Infelizmente, então, consequentemente, teve a dispersão. E esse prejuízo ele só não é maior porque a vacina está segurando.
está segurando os números de mortes. Mas, para essa variante, a gente precisa da dose de reforço, que a gente chama da terceira dose, para a gente diminuir. A gente está vendo que o número de mortes, a grande maioria, não é a totalidade, mas quase, são de pessoas não vacinadas ou pessoas que não têm um ciclo vacinal completo. Então, assim, está chamando, a gente precisa estar mesmo chamando a atenção o tempo inteiro. Olha, pessoal, não tem como a gente fugir disso. Para controlar a pandemia, a gente precisa ter essas questões, a vacinação completa, o uso da máscara em lugares que tem aglomeração. Não tem como a gente fugir disso. E exigir também que as lideranças deem exemplo. Esse é um grande ponto. A participação social não é só essa questão individual, é uma questão coletiva, porque a gente tem obrigações, mas as lideranças têm mais. Então, essas lideranças têm que ter responsabilidade, inclusive trabalhar em conexões e articulações, diálogos com outros países para levar imunização para o mundo inteiro, porque é inadmissível a gente olhar para um continente como o continente africano, um continente, eu não estou falando nem um país, que já é muita coisa, lá com menos de 10% da população com imunização completa. Então, se a gente quer controlar a pandemia, a gente precisa olhar muito mais do que o próprio umbigo. A gente precisa ser coletivo. Agora, como vai se dar essa transformação, né, Gustavo, em relação a esse olhar, né, enfim, para o sul do mundo, né? Como é que os países, né, que estão ao norte, que estão super desenvolvidos, quando que você acha que vai poder ocorrer essa transformação? Porque há muito tempo existe essa desigualdade e agora, né, exacerbou, né? A pandemia exacerbou essa desigualdade. É um problema bastante complexo, né, Gustavo, para resolver? É um problema bastante complexo que nós víamos, entre aspas, evoluindo. Nós tínhamos ganhado muito mais capacidades, por exemplo, quando o surgimento e o crescimento da globalização, houve uma maior interconexão, né? Então, a gente passou a olhar muito mais para diversos países, diversas áreas do mundo que tem esse histórico de precariedade, na verdade, esse histórico de agressão, de roubo. Vamos falar a realidade. Então, assim, deixando esses países muito mais suscetíveis. Porém, essa última década, em especial, a gente tem sofrido e perdido muito mais essa capacidade de diálogo. E aí a gente entrou desde a questão do Trump, aqui no Brasil, Bolsonaro, diversos outros países que se chamavam civilizados também, com grupos de pouca articulação, de pouco diálogo, de pouca sensibilidade humana. Nós perdemos isso. Se a gente for olhar para pensar, por que eu falo que nós conquistamos? Porque nós vivemos, por exemplo, o período do Lula e do Obama, por exemplo. Apesar das dificuldades, você via um diálogo, tinha questão interna que pressionava do comércio e tal, tinha. Mas você via o Obama articulando algo, o Lula articulando outro, do outro lado, você via articulação com o Reino Unido, com a Alemanha, com diversos países. Você via quem entrava e saía da China, mesmo um país que tem muita resistência, eles conseguiam dialogar. Só que com o que nós temos hoje, principalmente aqui, ainda persistente aqui no Brasil, é difícil da gente manter esse diálogo civilizado. Então, assim, eu espero que a gente esteja num processo de transição novamente para aquele período em que a gente possa dialogar, articular e olhar para a humanidade como espécies sociais. Nós somos sociais. Nós evoluímos, nós chegamos até aqui porque nós nos mantivemos juntos. Caso contrário, a humanidade não perpetuaria. Essa é a realidade. A característica da humanidade de se perpetuar é por sermos seres sociais. Então não tem como a gente pensar apenas, olha, no próprio umbigo. E essa pandemia jogou isso em nossa cara. Ou pensa e age coletivamente, ou vocês não vão passar por isso tão cedo, ou nós não vamos passar por isso tão breve. Se não bastar o prejuízo, vamos continuar individuais. Se a gente quiser passar por isso, a gente tem que ser muito coletivo.
Gustavo, vamos falar aqui das crianças, né? A vacina, falando em vacinação, apenas 3,52%, né, foram vacinados, né? A gente está com a população adulta 76,2% da primeira dose, segunda dose 69,29%, mas crianças 3,52%. E tem 7 estados brasileiros que já estão com uma ocupação de 80% ou mais, né, dos leitos de UTI pediátricos para o tratamento de crianças com Covid. Como é que você vê esse atual momento da pandemia, nesse ritmo de vacinação também, em relação à vacinação entre crianças, diante da ocupação das UTIs? A gente perdeu muito tempo por causa aí do negacionismo do governo, do presidente, do ministro da Saúde, enfim, toda a sua turma aí, Gustavo, turma deles, né? Pois é, Marilu, quando a gente fala que a liderança tem mais responsabilidade, são essas questões. Os líderes, eles sempre têm mais responsabilidade. A partir do momento, se a gente diz, olha só, a vacina não foi licenciada pela Anvisa, aí tudo bem, eu não vou defender porque tem que ter a agência reguladora. A agência reguladora tem sua soberania, tá? Mas a partir do momento que a agência reguladora nacional licenciou aquela vacina, automaticamente, essa questão de imediato, tá? Os representantes, nesse caso o Ministério da Saúde, já ir buscar a vacina o mais rápido possível. O mais rápido possível, porque a vacina, principalmente quando a gente fala lá de 17 de dezembro, que foi licenciado da Pfizer, a gente está falando de dezembro, ano passado. É uma vacina diferente da adulta, é uma vacina pediátrica. Então, teria que buscar rapidamente para começar a imunização o mais rápido possível, para a gente já entrar em fevereiro, com a volta às aulas, com as 2 doses aplicadas. Todas as crianças imunizadas com 1 dose, pelo menos, e já iniciando a segunda dose. Inclusive, a segunda dose poderia ser aplicada, inclusive, no retorno das aulas. Isso poderia ser uma campanha de imunização coletiva. Infelizmente, a gente passa por essas situações que atrapalham demais. Qual a consequência? O sofrimento de estar em um hospital, podendo levar para a UTI e a perda da vida. Então, a gente está falando de vida e de irresponsabilidade do governo federal, que não chamou a responsabilidade para si para buscar vacinas. Aí, hoje nós estamos vivendo um estado que quer vacinar as suas crianças, que aqui em São Paulo, por exemplo, todas as crianças, e o país inteiro sem vacinação. Porque isso é um absurdo, a gente olhar para um estado, alguns estados, um estado ou outro, vacinando a população, e diversos estados no Brasil não tendo esse acesso da vacina em massa. Isso é um absurdo, isso é um apartheid vacinal internamente para as crianças. Então, a gente tem que, se nós tivéssemos a liderança de verdade, nós seguiríamos o que nós temos de maravilhoso, que é o Programa Nacional de Imunização, que tem por princípio a equidade. Por isso que nós somos bons para isso. Nós estamos sofrendo apartheid vacinal, desde a vacinação para adulto, em que nós vemos estados com 80% e outros estados na casa de 40%, 50%, e agora pior, intensificado para a vacinação de crianças. Está sendo a vacinação em massa aqui em São Paulo, porque também o governo federal não buscou a Coronavac, que é estratégico, através do Butantan, para vacinar as crianças e distribuir para todo o Brasil. Infelizmente, mais esse problema do governo federal negou no início, buscou formas para gerar confusão e não trazer a vacinação para a população, e agora essa dificuldade de buscar a Coronavac para juntar com a Pfizer e distribuir para o Brasil inteiro, para a gente manter a equidade de vacinação e retornar para as escolas com muito mais segurança, infelizmente. Esse ponto, Gustavo, que você está falando de volta às aulas, né, de volta às escolas, qual que é o perigo, né? Qual o perigo que as crianças correm em apenas ter, por exemplo, 1 dose? Você está falando de outros estados que nem isso, né, tiveram ainda, mas enfim, ou seja, sem nenhuma dose ou apenas com 1 dose, o que vai representar de perigo para as crianças e também para os professores, para os funcionários das escolas, enfim, para os adultos que estão ali também? O sistema todo ele está envolvido, ele está conectado. Quando a gente fala em crianças para a escola, a gente está falando todo um processo relacionado, desde os familiares das crianças, aos profissionais que estão envolvidos, o transporte, porque a gente está imaginando, às vezes a gente está imaginando na nossa cabeça, eu mando meu filho para a escola, eu levo de carro, aquele carro específico vem me pegar. A realidade brasileira não é assim. Então tem um transporte também, manter as escolas, manter as crianças com o uso da máscara contínua, em distância
distanciamento, em transporte público, nesse Brasilzão, não é fácil, tá? Então tem tudo isso que envolve. Por isso que o risco basicamente é de vida. Porque a gente está falando de uma variante que vem com uma capacidade de transmissão fora do comum. Pega algumas crianças, por exemplo, que esteja com o sistema imunológico oscilando, inclusive adultos, seja com o sistema imunológico oscilando, que é muito fácil disso acontecer nesse momento, que a gente vive uma pressão enorme psicológica, então o estresse tem afetado a gente de forma fora do comum. Então, o sistema imunológico pode oscilar muito. Pega a gente, um vírus pega alguém, desde uma criança adulta, vai levar fatalidade. Infelizmente, pode levar fatalidade, isso não tenha dúvida. Então, isso é um risco que a gente tem que correr e que a gente tem que responsabilizar essas pessoas. Sabe, que irresponsavelmente, ao invés de buscar a vacina, buscou tumultuar. Era para a gente iniciar as aulas em fevereiro, já fazendo campanha de 2 doses no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Era para a gente já ter a primeira dose 3 semanas depois, ou 4 semanas depois, retornarmos às aulas já com aquela campanha, Zé Gotinha, já brincando com a garotada, já fazendo, sabe? E aí a gente já conseguia, por exemplo, as pessoas dizem, mas tem que é um risco, que essa vacina pode ser um risco, a gente tem que assinar e tal, mas uma mentira que é passada. Agora, se fosse na escola, sim, assinaria o termo, vai lá os professores, profissionais da saúde e fazer a vacinação. Isso seria tão bonito e tão grandioso de nossa parte que a gente estaria salvando vidas. Perfeito, Gustavo. Bom, tem outras perguntas, mas não vai dar tempo, mas a gente deixa para uma próxima, né? Só salientando aqui o que o boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz, que foi lançado agora, ressalta que a rede pública de saúde está pressionada pela demanda de leitos de UTIs para adultos também. Então, a gente viu aí o histórico em relação às crianças, mas a situação também está ficando bastante complicada em relação aos adultos. Gustavo, eu quero agradecer demais aqui a sua participação, muito contundente, né, em favor aqui da nossa saúde pública. Muitíssimo obrigada, forte abraço para você. Beijão, e um abraço para todos. Vamos seguir essa luta, a gente vai conseguir passar, mas temos que ter responsabilidade e senso coletivo. Se cuida, tá? Se cuida também, Gustavo. Falamos aqui com Gustavo Cabral, imunologista, pesquisador também do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.